Esta aula contribuirá para que você compreenda a função fiscal do Conselho Escolar, caracterizada pelo acompanhamento da gestão financeira, controle social e regulamentação. Será apresentado a importância da participação da comunidade escolar e local no Conselho Escolar. Oba! Não há nada melhor do que ter um tempinho para bater uma bola. Onde está a Ceci que ainda não chegou? Será que ela esqueceu do nosso joguinho? Daqui a pouco começa a reunião do Conselho Escolar e não devemos nos atrasar. Oi, Rafael, cheguei. Oi, Ceci! Sabe, Rafael, como temos reunião do Conselho hoje, eu vinha no caminho pensando sobre um ponto da pauta. É sobre a regulamentação do Conselho Escolar. Como será que ocorre? Ah, Ceci, esse é um ponto importante. Também tenho uma dúvida em relação à regulamentação do Conselho. Eu estava querendo saber como esse assunto é tratado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Olá, crianças. Olá, professora Esther. A senhora chegou bem na hora. Poderia nos ajudar a lembrar o que diz a LDB sobre a regulamentação do Conselho Escolar? Claro, Ceci. É o artigo 14 da LDB que estabelece que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. 2. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Ah, vocês estão jogando? Que legal! Espere que eu vou chamar os outros. Quando cheguei, notei que vocês estavam conversando. Sim. Estávamos falando sobre um dos pontos da pauta que trata da regulamentação do Conselho Escolar. Pois é, estávamos relembrando o que diz a LDB sobre o Conselho Escolar. A LDB indica o Conselho Escolar e o projeto político-pedagógico como elementos fundantes da gestão democrática da escola. A lei remete aos sistemas de ensino a tarefa da regulamentação, assegurando para sua efetivação progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira às escolas públicas. Mas, Esther, como os sistemas de ensino realizam a regulamentação da gestão democrática? Os sistemas de ensino organizam e regulamentam a gestão democrática, por meio de leis, decretos, portarias e pareceres. Em geral, no processo de elaboração dos instrumentos legais e normativos, procuram viabilizar mecanismos participativos. Ah, e tem mais. Cada sistema de ensino tem suas leis e normas que regulam a gestão democrática, além da regulamentação do Conselho Escolar e do projeto político-pedagógico. É normatizada, por exemplo, a escolha de dirigentes escolares. É fundamental o conhecimento das leis e normas que regulamentam a gestão democrática para o pleno exercício da função fiscal do Conselho Escolar. Mas esses instrumentos normativos são realmente necessários? São, Yolanda. Estes instrumentos são necessários para garantir a continuidade desses espaços de deliberação coletiva no fazer cotidiano da escola. Agora que já estamos na reunião do Conselho, gostaria de trazer outro assunto importante que está diretamente ligado à função fiscal do Conselho Escolar. Nós precisamos entender as atribuições do Conselho Escolar para definir melhor nossa atuação diante dessa função. É bom destacar, Luiz, a importância do Conselho fiscalizar o cumprimento do regimento escolar, de forma a contribuir com o bom funcionamento da escola. Muitas vezes, o regimento não é devidamente cumprido, por necessitar de adequação e atualização. Ah, que bom! Então quer dizer que nós, conselheiros, podemos mobilizar a comunidade para rever e atualizar o regimento da escola. Ah, entendi. Mas eu e o Rafael descobrimos em uma pesquisa que fizemos, quando começamos a fazer parte do Conselho Escolar, que a função fiscal é ainda mais ampla. Essa função aparece principalmente nos momentos de acompanhamento e avaliação das ações no cotidiano da escola. Isso mesmo, crianças.
Exercemos a função fiscal quando acompanhamos a execução das ações pedagógicas, administrativas e financeiras, avaliando e garantindo o cumprimento das normas da escola e a qualidade social da educação. Essa função se efetiva quando o Conselho é revestido de competência legal para fiscalizar o cumprimento de normas e a legalidade ou legitimidade de ações, aprová-las ou determinar providências para sua alteração. Para a eficácia dessa função, é necessário que o Conselho exerça também o seu poder deliberativo. Então, quando planejamos, definimos e acompanhamos o que é feito com os recursos financeiros que chegam para a escola. Por exemplo, estamos exercendo a função fiscalizadora do Conselho Escolar. Além dessa função fiscal, existem também outras atribuições do Conselho Escolar: elaborar o regimento do Conselho Escolar e coordenar o processo de discussão ou alteração do mesmo, propor e coordenar discussões junto aos segmentos e votar as alterações metodológicas, didáticas e administrativas na escola, respeitada a legislação vigente, e participar da elaboração do calendário escolar, no que competir à unidade escolar, observada a legislação vigente. Mas a gente pode modificar o calendário escolar? Existem elementos do calendário escolar que são organizados pela Secretaria de Educação e outros pela escola. Isso quer dizer que há elementos no calendário que competem à escola, e o Conselho deve discutir e deliberar coletivamente sobre esses elementos. Então esse é mais um motivo para acompanharmos e fiscalizarmos o cumprimento do calendário. O Conselho deve ainda acompanhar a evolução dos indicadores educacionais, como abandono escolar, aprovação, aprendizagem, entre outros, e o resultado das avaliações externas, como, por exemplo, a Prova Brasil, que é um dos componentes do IDEB. Mas o que é IDEB? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, foi criado em 2007 e representa a iniciativa de reunir, num só indicador, dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. O indicador é calculado a partir dos dados sobre a aprovação escolar, obtidos no censo escolar, e médias de desempenho nas avaliações do INEP. O SAEB para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil para os municípios. Ele permite traçar metas de qualidade educacional para os sistemas educacionais. E o abandono escolar e a aprendizagem têm a ver com a qualidade educacional? Certamente. E o Conselho Escolar pode contribuir diretamente com isso. Sabe como? Lembram-se quando solicitamos a lista de frequência para identificarmos os estudantes que não estavam frequentando a escola? Nós agendamos visitas às suas casas para sabermos o que motivava sua ausência. Tivemos êxito nessa ação, pois a grande maioria voltou a frequentar a escola normalmente. O Conselho ainda propõe, quando se fizerem necessárias, intervenções pedagógicas ou medidas socioeducativas visando a melhoria da qualidade social da educação escolar. Ele deve estar atento, inclusive, às mudanças na legislação que influenciam diretamente no cotidiano da escola, como, por exemplo, a aprovação da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que torna obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Vejam como são muitas as atribuições da função fiscal do Conselho e como são importantes para o bom funcionamento da nossa escola. Por isso, a função fiscal do Conselho é de extrema importância para toda a comunidade. Por isso, esse momento de reunião é primordial para que possamos esclarecer nossas dúvidas e ficarmos cientes de nossas responsabilidades como membros do Conselho Escolar. Portanto, vamos continuar conhecendo outras atribuições do Conselho. Sofia, em relação aos recursos financeiros que a escola recebe, qual o papel do Conselho Escolar? Nós, conselheiros, devemos saber que a escola recebe esses recursos e que eles devem ser acompanhados e fiscalizados pelo Conselho Escolar. Existem vários programas federais, estaduais e municipais que descentralizam recursos direto para a escola. O Conselho deve fiscalizar o recebimento, a execução financeira e a sua prestação de contas. Quero destacar que todo recurso que chega na escola tem por finalidade a melhoria da qualidade da educação.
Vale lembrar que, além dos recursos financeiros, nós, conselheiros escolares, deveremos estar atentos a todos os outros programas que chegam à escola para que cumpram seus objetivos de melhoria da qualidade da educação. Programas ligados, por exemplo, à formação de docentes, estrutura física da escola, ampliação dos espaços pedagógicos, atividades complementares, dentre outros. Outras atribuições importantes do Conselho Escolar: avaliar e aprovar o plano anual da escola, construído coletivamente, inclusive a programação de aplicação de recursos financeiros, promovendo alterações se for o caso. Acompanhar e avaliar a gestão administrativa, pedagógica e financeira da unidade escolar. Ser conselheiro é também um aprendizado decorrente do exercício democrático de divisão de direitos e responsabilidades na gestão escolar. Cada conselho escolar deve chamar a discussão de suas atribuições em conformidade com as normas do seu sistema de ensino e da legislação em vigor. Fiscalizar o cumprimento dessas atribuições é um ato de cidadania. E tem mais. Acima de tudo, deve ser considerada a autonomia da escola e o seu empenho no processo de construção de um projeto político-pedagógico coerente com seus objetivos e prioridades, definidos em função das reais demandas das comunidades escolar e local. E não podemos esquecer que nosso objetivo é a qualidade social da educação. As atribuições, é indispensável considerar que a qualidade que se pretende atingir é a qualidade social, ou seja, a realização de um trabalho escolar que represente, no cotidiano vivido, crescimento intelectual, afetivo, político e social dos envolvidos. Tudo que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão também. Tudo que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente.